Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Aqui quem fala é o seu irmão Elielton Santos. Estamos hoje em áudio. Hoje não temos vídeo. Hoje não estamos de fato na classe, de forma presencial, mas estamos aqui propagando a palavra do Senhor. Se a palavra de Deus, em algum texto, afirmasse que chegaria nesses tempos atuais, que a igreja não poderia se reunir, talvez de fato nós não saberíamos como isso ia acontecer. Mas a verdade é que esse tempo chegou. Estamos aqui tendo esta modalidade de escola bíblica dominical, que é eficaz, que funciona. Não temos a presença física, não podemos trocar um aperto de mão, um abraço, mas a palavra de Deus, ela será propagada mais uma vez. De fato, tem sido dias complicados, dias difíceis, mas Deus, o nosso Deus, ele tem um plano perfeito e no tempo certo. Creia nisso. Tudo será resolvido para a glória de Deus. Um vírus não irá impedir a obra do Senhor. Um vírus, ele não prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. A palavra de Deus afirma que chegaria um tempo onde cada homem, cada mulher, ele não teria fome de pão ou sede de água, mas de ouvir, de escutar, sim, a palavra do Senhor. E aparentemente, todos nós, cada servo de Deus, nós estamos com sede e fome da palavra de Deus. Mas nesta hora em que você escuta esse áudio, nessa hora você vai sendo alimentado por essa poderosa palavra. E a sua sede, ela vai terminando, porque a palavra de Deus, ela está fazendo parte neste momento da sua vida, da sua mente, do seu coração. O tema desta lição é a conduta cristã. Lição número 17 da nossa revista. E o tema é a conduta cristã. O texto base para esta lição está em Tito 3, do verso 1 ao 15. Mas nós iremos lendo verso a verso de acordo com cada tópico. Então prepare a sua Bíblia, já deixe a palavra de Deus aberta em Tito 3, de 1 a 15. Mas nós vamos lendo aos poucos, tema a tema, assunto a assunto. Então vamos ler esse primeiro trecho. Está escrito assim, Tito 3, a partir do verso 1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia, para com todos os homens, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixão e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Esse é o texto do nosso primeiro tópico da nossa revista,
que traz justamente um assunto interessante que é chamado de a prática da boa cidadania. Olha, meus irmãos, esse texto que nós lemos neste momento, deste primeiro tópico, ele é um texto muito interessante e atual. O texto ele diz que nós devemos estar sujeitos aos governadores e a todas as autoridades. O nosso país, o Brasil, ele tem passado por dias complicados em relação à política. Principalmente o nosso estado, o Rio de Janeiro, vive ou viveu, em certos tempos, um tempo de grande corrupção na prefeitura e no governo do estado. Mas qual é a função do servo de Deus diante de tanta maldade, diante de tanta corrupção? Veja que a palavra de Deus, ela nos orienta em diversos assuntos. Existem aquele grupo de pessoas que não toleram políticos, que não consegue, de forma alguma, se meter ou falar ou elogiar políticos. Dizem que você chamar alguém de político nos dias de hoje é o mesmo que você xingar uma pessoa de ladrão. Mas a palavra de Deus, ela trata deste assunto de maneira muito especial. Olha só, existe um grupo de pessoas que elas vivem no anarquismo, ou seja, são aquelas pessoas que elas não desejam se submeter a nenhum governo, a nenhuma liderança, ou ela não se sujeita para nada que tenha a ver com a autoridade. Nós vemos na Bíblia que o Império de Roma estava ali oprimindo o povo de Deus na época de Jesus. E havia muitas pessoas que elas não aceitavam aquele domínio romano, a ponto de alguns judeus desejarem a própria morte daqueles imperadores e governo de Roma. Então, você veja que a própria Bíblia, ela mostra diversos assuntos que o povo, às vezes, não está feliz com essa classe de pessoas ou com esses políticos. Observe, irmãos, que a Bíblia, desde a época de Moisés, a gente percebe pessoas que não aceitam a liderança, que não aceita o governo, não aceita aquele que está à frente. Moisés, ele liberta o povo do Egito. E, em um certo momento, Moisés ele subiu para falar com Deus. E ali ficou 40 dias. E quando ele desceu, ele viu a depravação moral daquelas pessoas que achavam que tinham o direito de fazer aquilo que bem entendiam. Eles disseram: olha, Moisés morreu. Olha,
Moisés não volta mais. Moisés não volta mais. E ali, aquelas pessoas que, de certa maneira, gostavam de viver essa ideologia do anarquismo, fizeram ali aquele bezerro de ouro e deixou Deus irado de maneira grandiosa. Quando lemos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, nós vemos algo interessante. O povo de Deus, ele tinha um governo teocrático, ou seja, Deus era o líder supremo. Deus estava no controle de tudo. Mas os israelitas, eles desejaram criar para si um rei. O povo de Deus, que tinha Deus como seu líder maior, agora queria ser semelhante àqueles outros povos que tinham governo e que tinham um rei. E alguns homens chegaram ali e disseram para Samuel: Samuel, o povo pede um rei. O povo deseja um rei. E isto não pareceu nada bom aos olhos de Samuel. Mas Samuel, ele não recorreu a governo humano algum. Ele orou e buscou o Senhor. E o próprio Senhor disse: olha, Samuel, faça como eles desejam. Observe que nós podemos perceber que existe um grupo de pessoas que querem ter um líder humano como seu chefe. E tem pessoas que não desejam. Desejam o próprio Deus, o próprio Senhor. Mas diante, irmãos, de tudo isso que nós vimos aqui, ou que nós falamos aqui, uma coisa é certa. Nós, como servos de Deus, como cristãos, se nós não temos condições de ser submisso aos nossos líderes, se nós, como servos de Deus, não temos condições de ser submissos às autoridades humanas, talvez nós também não estaremos sujeitos ao Senhor. Observe que quando a palavra de Deus que lemos em Tito diz que nós temos que estar sujeitos aos líderes e aos governantes, a palavra de Deus quer algo muito simples de nós. Existe um governo maior. E nós temos que, aqui na terra, saber que temos que ter boa conduta, porque se nós não estamos sujeitos às leis dos homens que não contrariam a palavra de Deus, dificilmente nós estaremos sujeitos ao reino de Deus ou aquilo que a palavra diz. Qual é a nossa missão diante desse governo humano, desses prefeitos, governadores, senadores, deputados federais, estadual, vereadores? É orar. Às vezes, o nosso candidato não vence. Às vezes, o nosso partido não vence. E aí você diz: olha,
Eu não vou orar por esse partido que venceu, mas Deus está nos dando uma lição. Temos que orar. Não é uma questão de opção, não é uma questão de escolha, é de dever. A palavra está orientando. E é isso que nós temos que fazer. Um outro ponto, irmãos, desta lição, que é o ponto 2, ele trata de algo assim muito especial. Em nossa revista, no ponto 2, ele tem o seguinte tópico: o entendimento da grandeza da salvação. Olha, se tem uma coisa que cada um de nós, se tem uma coisa que a Igreja de Deus possui, são pessoas transformadas. Mesmo aquela pessoa que nasceu em um lar cristão, em um berço cristão, todos nós precisamos passar pelo processo de transformação. Existe um grupo de pessoas que diz que igreja é lugar de ex-espírita, ex-prostituta, ex-beberrão, ex-usuário de drogas e por aí vai. Mas, na verdade, nós, os servos de Deus, nós somos muito mais que apenas ex isso ou ex aquilo. O trecho desse tópico 2, acompanhe comigo, está em Tito 3, a partir do verso 4. Acompanhe aí, Tito 3, a partir do verso 4. Fala assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Observe, irmãos, que esse tópico 2, ele diz sobre o entendimento da grandeza da salvação. Será que você que escuta esse áudio, será que no passado você não era de fato insensato? Ou seja, você não compreendia muito bem a revelação da palavra de Deus. Você não entendia os mistérios de Deus, os mistérios
do reino de Deus. Você não entendia o que era nascer de novo. Talvez dizia em sua mente: olha, como é que eu posso nascer de novo? Será que eu novamente entrarei no ventre da minha mãe? Talvez você era um insensato no passado. Talvez, de fato, no passado, você era um desobediente. Ou seja, você era insubmisso à palavra de Deus, às leis de Deus. Talvez, no passado, você era um desgarrado, ou seja, um desviado, vivia de acordo com a sua vontade. Ou, talvez você era um escravo de todos os tipos de paixões que o mundo pode oferecer. Ou seja, você era uma pessoa carnal. Uma pessoa que vivia pela carnalidade. Ou, quem sabe, você, no passado, antes da graça alcançar a sua vida, você vivia tendo inveja de outras pessoas, sabe? Você tinha inveja e você, por causa disso, praticava maldade e fazia de tudo para que o seu próximo pudesse perder e você ganhar, mesmo que de maneira errada. Mas, irmãos, Deus, ele prova o seu amor para cada um de nós. No livro de Romanos, no capítulo 5 e verso 8, está escrito um texto lindo que diz que Deus prova o seu amor para conosco, para com cada um de nós, quando ainda éramos pecadores. Romanos 5,8. Você tem que saber esse texto. Você tem que viver esse texto. Deus te amou. Deus, ele te resgatou, ainda quando você era um pecador, ainda quando você era um espírita, ainda quando você era um católico, ainda quando você era um beberrão, quando você ia para o forró, quando você ia para os pagodes da vida, para os bailes. Deus, ele te amou quando você ainda era um pecador. E, de fato, nós não somos ex isso ou ex aquilo. Na verdade, nós fomos achados pelo amor do Pai. Deus é aquele que, de fato, ele apaga todas as nossas transgressões e não se lembra mais dos nossos pecados. Em Isaías 43, 25. É Ele mesmo que apaga todas as nossas transgressões. Que Deus tremendo, irmãos, que nós temos. E tudo isso não foi por obra humana. Não foi por causa de algo que eu fiz ou algo que você fez. Não foi por obra humana. Não, foi por amor. Foi por amor. Deus, ele escolheu nos amar. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou em primeiro. E isso é algo muito especial. Saiba de uma coisa, irmãos. Saiba isso neste momento. Quando alguém falar que você era ex alguma coisa, ou que na igreja apenas existe ex, você diga para essa pessoa, ou aprenda isso neste momento. Você não é apenas um ex.
Você é alguém justificado. O Senhor te justificou. Ele nos justificou. Que maravilha! Eu gosto sempre de usar essa palavra de justificação como se fosse, irmãos, em uma escola. Você, quando faz um curso ou estuda, ali existe presença ou existe falta, mas também existe a justificação. É quando você realmente não vai ser punido, é quando você não será prejudicado. Alguém entende que você precisa ser justificado. E Deus, ele te justificou. Diga isso para todos aqueles que dizem, olha, você é um ex-isso. Não, você diga que você é um justificado. E mais que isso, você agora passou a ser propriedade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, o próprio Deus, ele nos comprou. Deus, ele nos comprou. Então você agora não é apenas um ex, você é propriedade exclusiva de Deus, porque ele te comprou. Isso. Quando alguém falar que na igreja só existe ex alguma coisa, ou que você era ex isso, ou ex aquilo, você diga para essa pessoa, não. Você diga para ela que você agora é um herdeiro. De fato, você antigamente não tinha direito a nada. A sua herança era apenas a maldição, a perdição eterna. Mas o próprio Deus, por amor, ele olhou para nós e disse, eles serão os meus herdeiros. Ou seja, não terão a herança da maldição. Agora, vocês terão salvação e vida eterna. Deus, ele é tremendo. Ele nos amou ainda quando éramos pecadores. Quando éramos inimigos de Deus, ele nos amou. Que constrangedor! Como alguém pode amar o seu inimigo? Deus amou. Louvado seja o Senhor. E agora, irmão, que você foi salvo, que você foi justificado, que você agora é herdeiro da vida eterna, o que fazer com essa salvação? Que não foi obra ou fruto de obra humana. O que fazer com essa salvação? Agora, você como um servo de Deus, você como um salvo, alguém que foi remido, você deve praticar boas obras. Ou seja, irmãos, tudo aquilo que você fazia no erro, agora, salvo pela graça, faça muito mais de maneira correta para o Senhor e para o reino. Porque você não é mais escravo, você agora é livre para praticar boas obras. No ponto 3, ele diz, o tópico diz, o que deve ser evitado. O que a igreja do Senhor, ela precisa evitar. Esse trecho, irmãos, ele está em Tito 3, do verso 9 ao verso 11.
Está escrito assim: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de amoestá-lo, primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. O que deve ser evitado? O que deve ser evitado é o tópico 3. Neste tópico, irmão, nós percebemos que existem muitas pessoas que gostam de discutir, debater. Sabemos que existem rádios que até têm os debates da vida. São vários assuntos, vários temas, e ali tem grupo de pastores e cada um debate, cada um traz a sua ideia e o seu modo de entender algumas coisas difíceis na palavra de Deus. Mas evitar discussões, genealogia e, entre outras coisas, o grande perigo, irmãos, nesse trecho que nós lemos, o ponto 3, estamos vendo, é a divisão na igreja. Aquele irmão que é como se ele tivesse uma facção. A própria revista, ela mostra que quando Paulo escreve para Tito, era como se Paulo estivesse falando: Tito, evite as pessoas que fazem panelinhas partidárias na igreja. É muito triste você saber que existe alguma igreja que tem pessoas que formam grupos, tem pessoas que é ali da música e diz: olha, o bom é o grupo da música, os outros não prestam. Imagine se os professores da escola bíblica falassem: olha, aqui é a turma dos professores, aqui ninguém entra, uma panelinha. Ou se tivesse aquelas pessoas que possuem um emprego melhor ou um salário melhor e falassem: olha, aqui neste grupo é apenas aquelas pessoas que ganham acima de 5.000. Se você não ganha 5.000, você não pode fazer parte do nosso grupo. Panelinhas na igreja. Será que isso existe, meus irmãos? Será que isso existe, minhas irmãs? Mas o perigo que Paulo enxerga e percebe nessa igreja de Creta era que o reino de Deus, ele não pode ser dividido. Eu lembro que, mais ou menos no ano 2000, uma frase foi comum nas igrejas: o racha. Nesse período aí, mais ou menos do ano 2000, existiram muitas divisões de igrejas. Pastores fundando outras igrejas. Ou seja, a pessoa ela não aceitava aquela orientação, a pessoa ela não aceitava aquilo que dizia o estatuto da igreja, e ela falava: vou abrir outra igreja. Não concordo.
Tem algumas igrejas sadias na fé e algum irmão ele se infiltra ali no meio e ele diz, olha, eu acho que essa igreja precisa de um tempero meio judaico. Eu acho que nós precisamos de trazer algumas coisas da cabala. Eu acho que nessa igreja nós precisamos de usar um pouco do catolicismo. Eu acho que nessa igreja deveria entrar um pouco de misticismo. Então, Paulo, ele diz para Tito, Tito, preste muita atenção. Essas pessoas que estão aí querendo criar facção, panelinhas, elas devem ser evitadas. Evite essas pessoas que causam divisão na igreja. Certamente, isso não tem a ver com o reino de Deus. Divisão não tem a ver com o reino de Deus. Em Marcos, no capítulo 3, verso 24 e 25, está escrito que se uma casa ou um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. É preciso, irmãos, que ocorra a unidade dos membros. É preciso que ocorra unidade. É muito triste, repito, uma igreja onde existe panelinha, grupinhos, pessoas metidas, pessoas soberbas, pessoas que se acham melhor que as outras. Eu tenho nível superior, você não tem. Eu tenho carro, você não tem. A minha casa é chique, é bonita, a sua não é. Deus tenha misericórdia destes irmãos. Esses irmãos, eles devem ser evitados. Só Deus na vida dessas pessoas. O ponto 4, irmãos, chegando basicamente ao final desta nossa lição, repetindo, lição 17, a conduta cristã. O ponto 4 vem falar um pouco sobre essa questão dos missionários, da obra de Deus. Quando Paulo escreve para Tito, ele sabia que Tito estava fazendo um bom trabalho e a obra de Deus não poderia parar. Neste trecho, vamos ler, por favor, Tito 3, a partir do verso 12. Está escrito assim, Tito 3:12. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Nesse trecho final, o apóstolo Paulo, ele
se preocupa com a obra de Deus. Nós, irmãos, recapitulamos, nós fomos salvos pelo Senhor. O Senhor nos amou em primeiro lugar. Nós éramos perdidos. O nosso rumo certo era o inferno, a condenação. Mas Deus, Ele nos regenerou, Ele nos justificou, Ele nos perdoou, Ele nos salvou. E a vontade de Deus, a vontade do Pai, é que a sua obra não pare. A sua obra, ela precisa continuar. Quando Paulo escreve para Tito, dizendo para que ele cuidasse de alguns irmãos que agora chegariam ali naquela igreja, Paulo, ele tinha em mente aquilo que está escrito em Mateus 28, 19, que é algo que a igreja precisa fazer, é a missão da igreja, que é continuar pregando o evangelho e batizando. Paulo, ele diz: Tito, eu estou aqui neste local, mas agora eu vou passar o inverno em outro local. Me visite. Se puder, me visite. Tenha comunhão comigo. Mas não fique preocupado, porque existem pessoas capacitadas para tocar a obra. E nós, irmãos, somos essas pessoas que faz a obra de Deus continuar neste tempo atual. Não é Paulo ou Apolo, mas somos nós que fomos chamados para pregar, para propagar a obra do Senhor. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos compartilhar a palavra do Senhor. Nós precisamos encher o céu e esvaziar o inferno. Deus muito abençoe a sua vida. Nós, mais uma vez, podemos nos alimentar da poderosa palavra do Senhor. Nesta hora, irmãos, nós vamos orar, eu estarei orando, e que o nosso Deus, Ele faça por nós tudo aquilo, muito mais do que pensamos ou imaginamos. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, juntamente com a sua igreja, que está em casa, reunida em casa, cada família representada, cada servo aqui representado. Eu oro, Deus, porque um dia, eu fui encontrado pelo Senhor. Ah, Deus, alguns nesta hora que estão orando juntamente comigo, eles sabem o seu passado, eles sabem como eles foram transformados de maneira grande e poderosa. E nessa hora, Senhor, nós dizemos, nós declaramos que o Senhor
é o nosso maior governante. O Senhor é o nosso líder maior. É o Senhor que nos guia. É o Senhor que nos dá a direção. A sua lei é perfeita, Senhor, e nós andaremos nela. Louvado seja a tua santa palavra. Louvado seja o teu reino. Louvado seja, ó Pai, a sua misericórdia para cada um de nós. O Senhor nos amou em primeiro lugar. O Senhor nos justificou. O Senhor nos faz ser herdeiro de todas as coisas. O Senhor nos salvou. O Senhor nos ama. Ah, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Porque o Senhor cuida do seu povo. São tempos difíceis, meu Deus, mas fortalece o cansado, enxugue as lágrimas do teu servo que tem chorado nesta hora. Ah, Senhor, algumas pessoas talvez vão perder os seus empregos, vão perder o seu sustento. Ó Senhor, não permita, Pai, que os seus servos sejam tocados por essa crise em nome de Jesus. Ó Senhor, o Senhor nos livra do dia da adversidade. Nós estamos guardando a sua palavra, Senhor. Nós somos dependentes da sua graça, dependentes da sua misericórdia. Nós precisamos de ti. Nos dê força, nos capacite, unja a nossa mente, os nossos lábios, o nosso coração, para ser pessoas melhores, indivíduos melhores, para que possamos ter condutas melhores, para que nós possamos, Pai, honrar o nome de cristão e pregar e propagar a sua santa palavra. Senhor, muito obrigado pelo seu constante amor. É isso que nós, a sua igreja, juntos, oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.